todos. Então vou reforçar aí o convite para domingo, dia 1º de maio, às 10 horas. Por que nós estamos fazendo no Legionário como funciona antes? Porque o Dr. Frutuoso ele arrebanha multidões, né? Então nós estamos prevendo aí o comparecimento de 200 pessoas. Ele vai lançar o 3º livro dele, já é um orador internacional, de grande gabarito, e eu gostaria sempre, não sei se vocês sabem, de contar uma história que ele me revelou e que consta no livro dele. Muitas cirurgias, ele é professor de cirurgia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, ele opera com o espírito materializado do lado dele, que é o Dr. Frederick von Stein, alemão. E ele nos conta no livro, o primeiro livro dele, A Face Oculta da Medicina, que ele estava operando uma válvula mitral, uma válvula cardíaca, e fez a retirada da válvula. E o Dr. Frederick chegou para ele e falou: olhe para o campo cirúrgico. Ele olhou e tinha uma outra válvula já no local. E ele achou estranho. Mas como ele trabalha com materialização, ele acreditou que fosse um processo de materialização, de ectoplasmia. Mas nós sabemos que esses processos têm um tempo. É diferente da nossa matéria, que é uma materialização definitiva. O ectoplasma é um fluido vital muito próximo à nossa matéria. Mas depois, então, o Dr. Frederick von Stein falou para ele. Isso veio colocar por terra o que ele informou ao Dr. Frutuoso, praticamente a inexistência dos milagres de Jesus. Jesus não praticou milagres, porque não existem milagres. Existem desconhecimento, como Santo Agostinho nos fala. Então o Dr. Frederick comunicou ao Dr. Frutuoso o seguinte: você sabe por que esta válvula está colocada aí? Ele falou: não, porque nós atuamos nas células tronco. Para quem não sabe, a célula tronco é aquela célula embrionária, onde ali todos os tecidos do corpo são formados. Claro, pela ação do perispírito e sob o comando do espírito. Então, a célula tronca vai fazer a formação do coração, vai fazer a formação do estômago e por aí. Então, era onde Jesus atuava. Jesus atuava no perispírito, que atuava na célula tronco, devolvendo o movimento aos paralíticos, aos cegos, devolvendo a visão aos cegos. Então não há segredo dentro da medicina espiritual. O que existe é ignorância e desconhecimento. Agora imagina se Jesus fosse explicar isso naquela época. Não tinha nem vocabulário. Não tinha nem vocabulário, né? Então aonde a gente está chegando, meus irmãos? Eu fico maravilhado, eu fico emocionado quando eu leio, quando eu estudo, quando eu vejo essas questões e o quanto nós poderemos usufruir dessas lições odiernas deste momento. Por isso a doutrina, ela realmente já está encabeçando o processo evolutivo. Nós estamos já adentrando as faculdades de medicina, de odontologia, como aqui em Friburgo. Hoje temos mais de 70 AMEs espalhadas pelo Brasil todo. Outras estão sendo fundadas, estão sendo organizadas. Eu fico feliz que eu fui o padrinho da AME Petrópolis, da AME Teresópolis, da AME Três Rios e vou ser da AME Campos. Já recebi o convite para fazer a palestra inaugural na Associação Médico Espírita de Campos. E já estamos gestando também a AME Valença, que já está sendo organizada. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele já vem nos informando, não é de hoje, que o médico seria o último a chegar. O médico é o maior descrente, até pela sua formação acadêmica e universitária. O médico é o maior descrente, mas já está cedendo à luz da razão. Este assunto, que nos levará ao nosso tema de hoje, muito delicado, nós temos que ver dentro de uma abordagem evangélica,
humana de não acusações, por isso eu escolhi esta lição. Nós vamos falar delicadamente sobre o aborto. Porque não estamos aqui para julgar absolutamente nada. A doutrina espírita apenas mostra que algumas mulheres que tenham praticado o aborto, que estejam presentes, que não saiam daqui culpadas, pelo contrário, que saiam daqui refeitas das lições, porque todos erram. Eu não vejo diferença nenhuma em você agredir um companheiro e uma mulher praticar o aborto. O erro é o mesmo. Não tem pesagem para o mundo espiritual. O erro é um só. Então, quem somos nós para julgarmos? Como está implícito na carta de Tiago, como foi lido aí pelo nosso irmão. E eu queria abrir esse preâmbulo, porque é um assunto extremamente grave para os momentos que nós estamos enfrentando. Eu prefiro até falar mais sobre isso do que, na verdade, sobre o aborto. É um tema médico, é um tema que inclui todos os aspectos que levam a esse crime, vamos assim dizer, a este assassinato, a este roubo, como dizia Mário Quintana. Mas eu acho que o momento é para nós despertarmos para esse processo normótico. Vou falar isso mês que vem aqui. Eu fiquei encantado com esse estudo sobre a normose, que é a patologia da normalidade. Então, virou algo comum, banal, vulgar, normal, as acusações ferinas sobre as criaturas, quem quer que sejam, seja do campo da economia, da política. Não estamos aqui para defender política, nós estamos aqui para mostrar esse viés, que é triste e doloroso, coletivo de acusações extremamente feridas, sem sabermos a realidade da situação. Nós chamamos isso de pré-julgamento. A gente já não deve julgar o erro que está à nossa vista, o que dirá o erro que desconhecemos. Então, quando Emmanuel interpreta esta colocação que está na carta de Tiago, ele é muito claro. As acusações veementes, ferinas, levianas, são muito mais desastrosas do que o erro do companheiro. Agora, vocês imaginem isso coletivamente. Que é o que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Agora, cabe a nós espíritas mostrarmos o teor disso, a representação disso para o nosso psiquismo, para o nosso espírito e o que devamos fazer. Jesus, quando falou para a adúltera, eu não te condeno, mas não voltes a errar. E quem somos nós, então, para condenarmos, se Jesus não condenou a adúltera? Nós temos que pensar sobre isso, irmãos. Quem somos nós para acusarmos, apontarmos o dedo para o companheiro? O que isso representa? Isso representa uma projeção da nossa imagem. Ela é inconsciente, caros irmãos. Principalmente a acusação ferina é algo que nós queremos nos libertar. Então acusamos uma pontada de sal, como diz o Jung, um granossales, uma pontada de veneno, uma palavra vinagrada, ácida, para magoar o outro, como se eu estivesse me libertando disso. Então isso é uma vigilância que todos nós temos que ter obrigatoriamente. Ao sairmos daqui, hoje, temos que mudar a nossa conduta. Frearmos a nossa língua ferina, os nossos pensamentos maledicentes, porque isso se reverte contra nós. Nós nos inundamos de substâncias tóxicas, do hormônio do estresse, das corticotrofinas, do adrenocorticotrófico, das adrenalinas, do cortisol, e não sabemos.
Olhem o dano que nós estamos provocando em nós mesmos, levando não raro a distúrbios de ansiedade, de culpa, de mágoa, de ódio, de revolta. O que estamos fazendo com nossas células? Principalmente as mitocôndrias, onde estão as nossas memórias celulares. Nós estamos aqui para modificá-las e não potencializá-las, porque o que nós trazemos de existência anterior são energias para serem transmutadas e não para serem potencializadas, que vai causar um alvoroço na nossa organização, na nossa constelação celular. Está aí, e eu não temo em dizer isso, porque eu tenho certeza absoluta, como médico espírita, a gênese das nossas doenças. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo isso. Estava lendo um trabalho recente que eu vou apresentar no Rio de Janeiro, da ação da mitocôndria no sistema imunológico. Ora, a mitocôndria é que fabrica energia, fora as energias que estão lá estocadas. Então nós vamos deprimir o sistema imunológico, abrindo as portas ao que nós estamos vendo aí, a essas viroses que estão eclodindo. Basta perguntarmos por que um é mordido pelo mosquito e não desenvolve a dengue, chikungunya, zika vírus e outros que vão aparecer aí das arboviroses. E outros, numa picada, desenvolvem a doença. Porque o sistema imunológico está deprimido. E qual é a grande razão da imunodeficiência? É o psiquismo. É como estamos nos comportando no dia a dia. Então isso veio nos chamar a atenção para esse momento grave, planetário que nós estamos a passar. E a mídia contribui para isso, porque os jornais vendem, a televisão vende. Isso nos excita, porque ainda somos imperfeitos, nós queremos acusar. Está vendo? Agora popularizou-se, sem querer defendê-la, pelo amor de Deus, eu não entro no mérito da questão, eu não gosto de política, mas nós estamos falando dentro do viés psicológico espiritual. Tudo agora é a Dilma. Será que é? Será que as corrupções espalhadas pelas prefeituras de todo o Brasil, ela é a culpada disso aí? E, no entanto, o achincalhe dos nossos dedos ferinos, das acusações, Jesus falou: eu não te condeno, mas não voltes a errar. Então nós temos que ter a vigilância mental, porque os espíritos estão se comunicando. Sabe o que eles estão dizendo? Através de médiums de porte, de segurança, como o Divaldo Pereira Franco, eles não estão encontrando ponto de luz. Tal a condição trevosa, fruto dos nossos pensamentos, dos nossos miasmas pestilenciais, de acusações venais, sem sabermos o que se passa com o companheiro, e outros mais, acusações de ambos os lados, do campo político, do campo social, do campo familiar. Então os momentos são críticos. Quem somos nós para julgarmos, como diz Tiago, a uma mulher que desesperadamente, induzida por ignorância, para se ver livre de um problema na concepção dela, pratica o aborto? Jesus foi muito claro, meus irmãos. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Isto é um convite psicológico. Quando Jesus diz atire a primeira pedra ao que não tiver pecado, fez com que todas aquelas criaturas envolvidas na lapidação da adúltera voltassem para dentro de si mesmos. Esse convite de Jesus tem um teor, uma profundidade psicológica extraordinária. Jesus está concitando todos aqueles a que façam a autorreflexão, o autoconhecimento. Tantos que todos foram embora. Depois o que ele disse para aquela criatura: eu não te condeno.
Porque Jesus é o único Espírito, por ser puro, era e continua sendo, que não julga. Ele orienta. Tanto que ele diz: não voltes a errar, minha filha. Vai, não voltes a pecar. Vai, não voltes a errar. Mas Jesus imediatamente falou: eu não te condeno. Só um espírito puro, nós temos que entender isso, não condena. Por que ele não condena? Porque ele não tem sombra para projetar. Isso é claro dentro da linguagem psicológica. A condenação é a projeção da nossa sombra no outro, que nós desconhecemos, porque nos incomoda. É um fardo que nos incomoda, então a gente quer acusar o outro, porque o outro que é responsável pela minha desdita, pelo meu infortúnio, pela minha infelicidade. É o governo, é o imposto, e por aí vai. É a família, é o pai, é a mãe. Então a gente vive nesse clima de acusações, de projeções inconscientes. Por quê? Porque a gente quer ser vítima de um processo. A gente quer ser o pobrezinho. A gente quer bater no consultório do colega psiquiátrico para ter a receita azul e se dopar, porque não quer se transformar. Me desculpe os colegas psiquiatras, eu nunca vi, uma receita azul resolver o problema de ninguém. Ameniza, eu não tiro o valor. Tem horas que a gente tem que tomar um tranquilizante. Eu nunca tomei, graças a Deus. Meu tranquilizante está aqui, é o Evangelho. Esse é meu tranquilizante. E será que eu tenho problemas diferentes daqueles que vocês enfrentam? Talvez mais, companheiros. Porque se eu estou aí no comando de uma AME, de uma casa espírita, você sabe muito bem disso, nós somos alvos. Porque eles não vão derrubar o pequenininho, não. Eles querem derrubar aqueles que estão no comando. Então, problemas eu devo carregar bastante. Mas não utilizo remédios. Eu utilizo o Evangelho. Eu utilizo o autoconhecimento, onde eu errei. Hoje mesmo eu tive um problema sério e vim para cá. Não vou me perturbar. Eu tenho uma palestra a fazer. Eu tenho uma mensagem a trazer a todos vocês. Orei e pedi a Jesus que ele me orientasse. E o Gilson parece que estava adivinhando, que ele chegou para mim agora e disse antes da palestra: você veio para que as coisas fluam? Ele foi, me avisou, como quem diz. Você está sendo ajudado. Então, companheiros, não estamos aqui para julgar ninguém, muito menos uma infeliz que vive um estado de miserabilidade profunda, pratica. Não é uma insanidade, é um desespero. Eliminar um feto quando já tem 10 filhos, 15 filhos, 12 filhos, seja o que for, sem dinheiro para alimentar essas crianças. Então quem somos nós para colocarmos isso no ápice? E o Espírito às vezes se utiliza das lições para ser duro, para ser inflexível, para ser intransigente, para projetar a sua imagem, que de repente abortou lá atrás, então quer culpar hoje a uma criatura que pratica o aborto. Isso veio lá do inconsciente. Então, o amor, como diz Pedro no seu primeiro livro, cobre a multidão dos nossos pecados. É isso que temos que orientar as criaturas, as que praticam aborto, as criaturas que matam, as criaturas envolvidas com drogas, as criaturas políticas. Eu fiquei assistindo de fora, numa postura tranquila, aquele julgamento, e fiquei lá criando, elucubrando, falei: ai deles, ai deles. Imediatamente a gente associa com Jesus: os escândalos são necessários, mas ai daqueles que promoverem o escândalo. Eu não queria estar na pele de nenhum deles, garanto a vocês. Nenhum deles.
Porque eu não quero passar o que eles vão passar. Então é essa análise compassiva que nós temos que ter com o próximo, que está numa faixa que nós temos que respeitar. Não existem erros maiores ou erros menores, existem erros. Então o amor cobre a multidão de nossos pecados? Sim. É isso que nós temos que orientar aquelas que praticam aborto, aos criminosos, sejam o que forem. Comecem a se amar. É esse o autoconhecimento, esse auto-amor é que vai começar a fazer com que nós trilhemos os verdadeiros caminhos. Agora, eu vou me lembrar aqui de um diálogo que talvez vocês conheçam, do criador, do inventor da síndrome de Down, Jérôme Lejeune. Isso foi um diálogo público com uma criatura que defendia o aborto, Monod. Jérôme Lejeune perguntou para Monod: um pai sifilítico, portador de sífilis, uma mãe portadora de tuberculose, estão casados, né? E têm 4 filhos. Então, guardem bem, um pai sifilítico, a mãe portadora de tuberculose. O primeiro filho nasce cego de nascença. O segundo filho morre após o parto. O terceiro filho nasce surdo, mudo. O quarto filho nasce tuberculoso. E ela engravida do 5º filho. Aí Jérôme Lejeune perguntou: o que você faria? Eu interromperia imediatamente a gravidez. Com essa história. Jérôme Lejeune falou: você teria matado Beethoven. Então quem somos nós para advogarmos uma causa que não nos pertence? A vida, companheiros, não nos pertence. Está lá a questão 880 O Livro dos Espíritos. Qual o primeiro direito natural do homem, de qualquer criatura? O de viver. O de viver. O artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988 nos fala da inviolabilidade do direito à vida. E os Espíritos complementam: nós não temos o direito de atentar contra a vida de quem quer que seja. Dr. Steve Jones, geneticista de Londres, nos traz uma estatística alarmante. Por ano, no mundo, nascem 90 milhões de seres. Em contrapartida, por ano no mundo, existem 60 milhões de abortos intencionais ou induzidos. E nós espíritas ficamos a imaginar: qual vai ser o procedimento desses espíritos que são impedidos de nascer? Será que será de amor? De compreensão, de perdão? Ou de obsessão e vingança? Estamos vivenciando hoje na Terra. Então, quando falam, meu querido irmão, nós estamos vivendo já um planeta de regeneração. Já estão vindo espíritos celestiais para encarnar no nosso meio. E as pessoas se iludem. Vamos olhar para o lado? 60 milhões de abortos, droga, crime, desigualdade social, fome, miséria, estupros de crianças, ignorância, e por aí vai. Será que realmente estamos já no planeta de regeneração? Eu deixo essa pergunta a vocês, espíritas. Ou ainda temos que passar muitas revoluções, catástrofes? Porque eu fico imaginando, por ano, 60 milhões de espíritos perambulando pela crosta planetária. Ainda torporizados,
hebetados, apalermados, diante de uma vida que foi ceifada. E a ciência, não vamos nos basear na doutrina espírita. Aliás, vamos também. Vamos lá na questão 344 do Livro dos Espíritos, que é fundamental. Allan Kardec pergunta: qual o momento que a alma se une ao corpo? Já revelando aí, diante da sua pergunta, que a alma, que é o espírito encarnado, já está encarnando, está se unindo ao corpo. Ou seja, nós não somos só corpo. Nós temos um espírito. E por termos um espírito, nós temos uma história. E ninguém pode ceifar essa história. Ninguém tem esse direito. E os espíritos respondem. O momento é o da concepção. Ali o espírito, isso só se completa com o nascimento. Ali o espírito ainda está ligado à mãe por um fio tênue, que é o fio prateado, perispirítico. E no momento que ele vê a luz, ele solta o grito de contar entre os vivos. Está ali, é mais um entre os vivos e servos de Deus. Então, se nós vamos interromper esse contínuo, porque é um contínuo, zigoto, embrião, feto, nascimento. Depois nós temos infância, puberdade, idade adulta, senectude e morte. Estão contínuos. Então, se nós segmentarmos este contínuo, nós estamos impedindo a vinda de um espírito que tem a sua individualidade. Vamos à ciência? A ciência nos diz, através do maior embriologista que nós temos aqui no nosso planeta, Dr. Kate Moore e Dr. Persaud, são dois, eles dizem que no ovo, quando o espermatozoide se une ao óvulo, ou ao ócito, para aqueles que gostam da biologia, para formar o ovo, o zigoto, e dali o embrião inicial, já há ali vida. Já há ali padrões, já há ali fixações de um indivíduo adulto. Então já tem um indivíduo adulto ali. O Dr. Erwin Schrödinger, um dos pais da física quântica, ele nos diz que já ali, no zigoto, no ovo, no embrião inicial, já tem ali um padrão tetradimensional. Vamos analisar o que significa padrão tetradimensional? 4 dimensões. Quais seriam? As 3 da física clássica: altura, comprimento e largura. E qual seria a 4ª dimensão? A 4ª dimensão vamos analisar na visão de Einstein, da física. Einstein nos diz que todos nós estamos inseridos num tempo e num espaço. Está aí a 4ª dimensão. Todos nós estamos na Terra para um tempo relativo e para um espaço relativo. Para quem não sabe, quando nós encarnamos, nós já trazemos nas nossas mitocôndrias as energias que serão relativas ao tempo de vida que vamos viver. Porque quem comanda isso é o código genético, aliado ao DNA da mitocôndria. Agora, isso é uma postura fixa? Não. Porque tudo que é fixo é reducionista. O espírita não pode ter essa visão de reducionismo. Nós podemos abreviar esse tempo pelo que escolhermos. Uma vida desregrada, uma vida libidinosa, uma vida de vícios, uma má alimentação. Mas podemos também ampliar, porque vamos gastar menos esta energia. Então não existe uma fixidez desse tempo de vida, destas energias estocadas nos grânulos mitocondriais. Então, já ali,
há essa quarta dimensão. Essa quarta dimensão está ligada ao tempo e espaço. Aqui na Terra, compatível com o nosso planeta. E dizem mais os cientistas, inclusive obstetras brasileiros famosos, que quando estamos praticando o aborto, nós estamos matando um ser biologicamente vivo. Segundo o Dr. Andrew Mellor, desde o zigoto, desde o ovo, já existe uma individualidade embriofetal. O que quer dizer isso? É um ser com sua individualidade, com sua personalidade, com sua forma de ser, com seu padrão tetradimensional, com a sua inteligência própria. Isso já tem comprovação, isso já foi analisado em ultrassonografias. Então, olha que coisa interessante. O embrião, para ficar dentro do útero da mãe, ele elabora uma enzima chamada IDO. E a mãe tenta expulsar esta criança. Isso acontece com todas as gravidezes? Sim. Não importa como elas foram, mas já há uma luta. Os cientistas chamam de conflitos materno-fetais entre o zigoto, o embrião, o feto e a mãe. A mãe fabrica um anticorpo chamado triptofano para eliminar aquele corpo estranho. E o feto dribla o triptofano para ficar. O que nós podemos entender sobre isso na visão espírita? Nós somos imperfeitos. Na verdade, geralmente o lar é o reencontro de almas, os desafetos do passado, almas que se digladiaram no passado. E nada como vir dentro de um útero para ser amado, para ser querido, mesmo que biologicamente isso não ocorra. Mas a gente tem que ter uma explicação para isso. Quando estudamos a doutrina espírita, nós temos que rever o processo de fecundação. O que acontece nesse contínuo? Vamos lá, para depois vocês entenderem por que o feto luta para ficar e a mãe para eliminar. Isso é interessantíssimo. A fecundação começa no mundo espiritual. Quem leu a reencarnação dos seres do mundo deve se lembrar. Há ali uma aceitação. O espírito reencarnante aceita voltar naquele útero. E a mãe, emancipada do seu corpo, pelo seu sono físico, também aceita. Então há um acordo. Por isso que a lei de atração ela vai funcionar. Porque se a mãe não quiser, ou o espírito reencarnante não quiser, não vai haver concepção, porque vai fugir a lei da própria física. Vai ser a lei de repulsão que vai predominar e não a lei de atração. Então tem que haver um acordo, um armistício. E quem leu aquela passagem do Segismundo deve ter se comovido. Eu me comovi. Porque a mãe, fora do corpo, o espírito da mãe, com seu corpo espiritual, agarra o Segismundo, diz ela, como se fosse uma flor ligada à haste da flor, que será a alma de minha alma e a carne da minha carne. Olha que frase forte. A alma da minha alma, a carne da minha carne. Então não há como não haver esta concepção. Por isso que para a doutrina espírita, eu quero deixar isso aqui bem claro, não existe gravidez indesejável. A mãe pode depois recuar, encarnada, não querer mais. Eu vou ser até forte e dizer que nem nos estupros a gravidez é indesejável. Por incrível que pareça.
Já houve uma aceitação. Não é a aceitação do estupro, não. A aceitação da condição. Mas não vamos entrar nesse mérito, que não é o nosso tema de hoje. É só a doutrina espírita para entender isso. Por isso que a lei, ela é manca. A lei é totalmente manca, a lei dos homens. Então, nesse momento, há uma fecundação espiritual. André Luiz chama de uma interpenetração perispirítica, uma fusão, uma soldadura de corpo espiritual da mãe com o corpo espiritual do futuro encarnante. Nós chamamos isso de fecundação espiritual. Então houve uma decisão psíquica, mental, espiritual, não orgânica. Aí nós vamos entender por que o feto dribla a mãe e a mãe quer expulsar o filho. Porque isso é no campo biológico, da memória celular. Valorosamente descoberto por uma neurocientista americana, a doutora Candace Pert, de Maryland, da Universidade de Maryland. Ela diz que existem memórias celulares em todo o nosso corpo. Claro, se existem memórias celulares, onde estão essas memórias? Na organela chamada mitocôndria. O corpo é o último. O espírito decide, mas a memória, muitas vezes contrária, ainda está no corpo. Porque o trabalho evolutivo é lento. O espírito tem que decidir, voltar a decidir, para mudar o que está na célula. Por isso a importância da encarnação. Da mesma forma é o perdão. Por que Jesus fala perdoai 70 vezes 7 vezes? Que a decisão do espírito de perdoar não é suficiente. Porque nós trazemos ainda as memórias celulares, as memórias mitocondriais de vingança, de ódio, de mágoa. Está no corpo. Tanto isso é verdade, que por mais que a gente queira perdoar, quando a gente se aproxima de um adversário, há um sentimento contrário. Não podemos negar isso. Há algo. A gente fica paralisado. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, aí a beleza da doutrina. Vamos dizer que um criminoso matou seu filho. E nós somos espíritas. Nós vamos sofrer aquele impacto, aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa. Ninguém escapa disso. Nós somos espíritos imperfeitos. Para depois, com calma, nós vamos idealizar o quê? A prática do perdão. Não, eu tenho que perdoar aquele criminoso, por isso que a doutrina espírita nos explica. Então houve um perdão mental, houve um perdão psíquico, houve um perdão espiritual. Agora, será que houve um perdão físico? Não. Quando a gente se aproxima desse criminoso, o que vai acontecer, Gilson? Taquicardia, sudorese, porque a memória celular, os chamados imprints, ainda não foram resolvidos. E agora a gente começa a entender que mesmo a mãe tendo aceitado esta criança, no corpo físico há esse conflito materno-fetal. O feto para ficar e a mãe para expulsar. Mediante, obviamente, o nosso passado delituoso, né? Nosso passado aí pouco digno. Nós somos isso, gente. Não podemos nos iludir. Essa é a nossa realidade. E depois da fecundação espiritual? Nós vamos falar de uma fecundação pré-encarnatória. O que é isto? Já foi acordado no mundo espiritual, já foi combinado no mundo espiritual, que aquela criança virá para a mãe. A mãe já aceitou. O encarnante também já aceitou. Aí começa aquela fase do namoro, do ato sexual, do espermatozoide escolhido. De 300 milhões de espermatozoides, um é eleito, que traz o código genético adequado. São os 23 cromossomos do papai e os 23 cromossomos da mamãe. O professor Jorge André, que este ano está completando 100 anos de idade, nós estamos comemorando, esse grande professor da doutrina espírita, ele nos fala que é o Romeu escolhido.
para encontrar-se com a Julieta. Então, este momento é a fecundação pré-encarnatória, que é a união. Há a concepção naquele momento. Aí nós vamos para outra fecundação, que aí tem aquela luta. A ciência nos diz que a mãe acaba aceitando tacitamente a gestação. Olha que beleza. Parte da mãe, esse espírito magnânimo, na maternidade, a iniciativa a partir dela. Então nós vamos ter a fecundação pré-natal, que são aqueles 9 meses de união, de comunhão, de interação, os moldes mentais maternos. Isto é um período altamente delicado, com comprovações científicas de espíritos que quando nascem, quando veem a luz, começam a rejeitar a mãe porque foram rejeitados no período pré-natal. Isso com comprovações científicas. É a fecundação pré-natal. Tem um trabalho lindíssimo para mostrar inteligência própria, para mostrar que ali tem um ser capaz de se autogerir mentalmente, um ser com capacidade de adaptação, de adequação a condições novas, a situações novas, criando condições, aprendendo, tendo experiências, empregando memória e aprendizado. Vejam bem que beleza que é isso nesse período pré-natal. É um trabalho de uma italiana, doutora Alessandra Piontelli, psicanalista italiana, que ela fez um estudo com ultrassonografia de gêmeos bivitelinos, era um menino e uma menina, em que ela veio acompanhando. O que ela descobriu através de ultrassonografia? Que a menina era muito espevitada. A menina procurava o irmão, dentro do útero. Ela muito espevitada, muito extrovertida. E ele, tímido, acanhado, se escondia atrás da placenta. Botava a mãozinha no rosto. Olha que coisa linda, gente. E aí ela disse para os pais, quando eles crescerem, acompanhem, vamos acompanhar a personalidade. E não deu outra. A menina nasceu, tornou-se o quê? Tornou-se não, continuou sendo o quê? Espevitada, extrovertida. E o menino, acanhado, tímido, introvertido. Então olha que comprovação linda desse período sagrado, que é o período pré-natal, a fecundação pré-natal. Aí nós vamos partir para outra fecundação, que é o momento do parto. É o momento daquela dor sagrada. E graças a Deus já está havendo um movimento de retorno ao parto normal. Graças a Deus, o nome já diz, o parto é normal. Cesariana não é um parto normal, é um parto artificial. Então é um momento da contração, é um momento do trabalho do parto, é um momento do amor, de sentir aquele ser sair de si, mesmo havendo um trauma, chamado trauma do nascimento. Mas isso é importantíssimo, porque Deus não criou a cesariana. Quem criou a cesariana foi o homem. Deus criou o parto normal, o nome já diz, é normal. E já está havendo um movimento no Brasil para o retorno da gestante à prática do parto normal. Então esse é o momento de fecundação. Porque quando a gente está falando de fecundação, não é só a união do óvulo com o espermatozoide. O nome já diz. Fertilização, é algo fértil. Fecundar é se aproximar. É gerar. Fecundar no sentido de amor. Fecundação pré-natal, quer dizer, durante o nascimento. Acabou? Não. Nós temos a fecundação pós-natal. Olha o contínuo. Vou repetir. Zigoto, o ovo, embrião inicial, embrião, feto, fecundação pós-natal. Criança. Aí Deus é tão maravilhoso, Gilson, que proporciona a amamentação.
para que aquela criança não sofra tanto a separação. Porque tem muitos adultos que queriam estar dentro do útero da mãe, psicologicamente falando. Então Deus amenizou a situação. Nesse período lindíssimo pós-natal, que é a amamentação. Primeiro leite, o colostro. E depois dando continuidade. E hoje a gente vê, infelizmente, pelas condições sociais e econômicas, a mãe já tirar a mama prematuramente, para botar o filho numa creche, não vou dizer abandonado, mas necessários, pelas condições socioeconômicas, às vezes a mãe como arrimo de família. Mas não acaba. Não acaba porque vem o período da educação, o período do amor, o período da compreensão, que é a fecundação pós-natal propriamente dita. Até um deles, pela lei da vida, a mãe vai desencarnar antes do filho. E vai continuar seu trabalho de proteção ao filho. Nós vemos aí na literatura espírita o trabalho das mães que vêm ao socorro de seus filhos. Chamamos isso de fecundação pós-encarnatória. Então, meus queridos irmãos, começamos a entender a magnitude desse contínuo, que lamentavelmente isso se ceifa por egoísmo, por capricho, às vezes por necessidade, que não justifica, porque ali há uma vida. Tudo tem que ter, exatamente, temos que prezar todos esses momentos. Tem um livro, chama-se A Vida Secreta da Criança, que é relatado pelos escritores Thomas Verne e John Kelly. É um outro livro que vale a pena ser lido. Que o grande professor de ginecologia e obstetrícia da Universidade de Uppsala, em Estocolmo, na Suécia, ele conta um relato emocionante para mostrar a importância desse período, que é o período pré-natal, antes do nascimento. É o caso da bebê Cristina. A bebê Cristina nasceu, segundo o relato do Dr. Peter Freyberg, e passou a rejeitar a mama da sua mãe. Mas não rejeitava outras mamas. Não rejeitava a mamadeira. E o Dr. Peter achou aquilo muito estranho. Afinal, por que isso está acontecendo? Aí foi conversar com a mãe. Depois de algumas anamneses, investigações, o que ele descobriu? Que a mãe rejeitou aquela criança. E a criança só veio a termo por conta do pai, que queria de qualquer maneira aquela criança. E a mãe acabou aceitando. Ou seja, aquela criança no período pré-natal, intrauterino, absorveu todos os moldes mentais desta mãe. Então, olha a importância deste período. É um período sagrado. É um período gestacional divino. Claro que o Dr. Peter relatou para a mãe que com o tempo, com a paciência, com a tolerância, com a dedicação, esta criança retornaria ao seio materno, ao amor. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Isso que você está falando aí, todas as mães que são violentadas, todos esses espíritos, né, essas crianças vão passar por isso, porque ela sofre uma violência. Não é? E às vezes não é uma violência assim tão simples, né? É uma coisa muito pesada. Né? Isso vai acontecer com todas essas crianças, essas mães? Essa rejeição? Não. Porque isso parte da mãe. A mãe pode ser violentada e não rejeitar a criança. Não é? Aí nós vamos cair na questão do estupro, que eu não queria hoje entrar nesse assunto. Posso depois pessoalmente falar isso com você. Porque de qualquer forma, nada justifica retirar-se uma vida. Nada. Não, nem o estupro. mais pelo lado do
que você está contando ali. Sim, sim. Né? Sim. E houve essa rejeição. Essa rejeição, né? claro. Isso acontece em todo o teatro. Às vezes pode ter havido um ato sexual de profundo amor e a mãe rejeitar essa criança. E às vezes pode haver uma violência sexual e a mãe não rejeitar essa criança. Isso está no psiquismo da mãe. E como nós conhecemos a lei de causa e efeito, que não existe injustiça, que não existe o acaso, o estupro não é uma injustiça, o estupro não é um acaso, só entendendo a reencarnação. Infelizmente, a legislação ainda dá a permissão do aborto em casos de estupro. Mas a gente tem que lutar contra isso. O espírito ele não pode ficar imóvel nas suas concepções. Nós já fizemos alguns comitês perante o governo, não foi esse, o governo anterior, e lutando pela vida. Porque ali tem uma vida e tudo se cumpre dentro da lei de Deus. Deus não é injusto para permitir uma situação dessa se não tiver uma razão de ser. Então, a nossa finalidade como espírito é mostrar a importância da vida. A importância, às vezes, dessa criança que vai ser um grande arrimo para essa família, para essa mãe, vai proteger essa mãe, mesmo ela tendo sofrido uma violência sexual, um estupro. Nós conhecemos que na verdade ali funciona o nosso ego. Não, eu fui estuprada, é inadmissível que eu possa dar luz a uma criança através de um estupro. E às vezes essa criança vai ser um grande arrimo, um grande amparo, um espírito acolhedor a essa mãe na sua velhice. E nós, infelizmente, desconhecemos. É a mesma questão que eu falei aqui do mês passado, da microcefalia. Então, quando a Organização Mundial de Saúde está querendo promover o aborto para os microcéfalos, pelo amor de Deus, nós temos que nos levantar, porque uma organização dita mundial de saúde, ela tem que prezar a saúde e a vida, e não a morte. Porque isso é uma pena de morte para o inocente. E como diz Emmanuel fala claramente, a criança abortada não tem a voz para clamar súplicas e nem braços robustos para reagir. Não há defesa, ela está completamente ali, inerme, sem armas de defesa. Então Emmanuel foi duro, porque é um crime. E o Mário Quintana diz mais, não é só um crime simplesmente, é um roubo. Porque está sendo roubada a oportunidade de viver, está sendo roubada a oportunidade de olhar as estrelas, está havendo um roubo, roubar a oportunidade de ser aquecido pelo sol, de amar, de oportunizar a encarnação, de evoluir, de crescer, de progredir. Não importa o que seja, só há uma forma de progresso, que é a encarnação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Nós estamos falando de espiritismo. Se a criatura só tem uma vida, como pregam outros segmentos religiosos, a gente respeita. Não aceitamos, a gente respeita. Porque não há conteúdo para qualquer tipo de argumentação. Se Deus não é justo. É a pergunta que eu sempre faço, às vezes com amigos de outras religiões, mas tudo numa boa. Eu não estou aqui para impor a minha vontade. Mas eu pergunto a amigos de outros segmentos, só faço a seguinte pergunta. Na sua religião, a alma é criada junto com o corpo? Ah, é. A alma é criada junto com o corpo. Para quê? Para progredir, nascer, crescer. Então vocês não acreditam na reencarnação? Não, absolutamente. O que é que Deus faz, meu amigo, com um espírito que nem nasce? O natimorto. Aí eles se enrolam. Aí eles vão se complicar. O espírito que não teve a oportunidade de fazer o bem, que a alma é criada junto com o corpo. O espírito que não teve a oportunidade de fazer o mal,
Então, para onde vai esse espírito? Vai para o céu? É injusto. Vai para o inferno? Também é injusto. E aí não tem argumentação. Porque o natimorto cumpre um ciclo de vida. De repente, cumprir aquele restinho que faltava. De repente, ele ser um grande veículo para desenvolver na mãe tolerância, paciência, resignação, fraternidade. Tudo é belo dentro da misericórdia de Deus. É porque nós analisamos as questões dentro do nosso viés psicológico, dentro do nosso ego, dentro do nosso jeito de ser, de analisar. E as coisas não podem funcionar desta forma. Nós não somos os detentores da verdade. A verdade vem de Deus. Deus permite que isso tudo aconteça para cumprir uma finalidade. Agora, o que a gente não deve fazer é antecipar, sermos justiceiros, de tirar uma vida para o bel prazer. Principalmente quando nós temos hoje essa capacidade. Todos nós espíritas, da razão. Nós estamos vivendo momentos de razão. É a razão que tem que predominar, aliado ao sentimento. Quando analisamos o cérebro humano, nós ficamos maravilhados. É uma estrutura cerebral que separa a razão do sentimento. Separa o lado cognitivo do lado intuitivo. Que tem nada mais, nada menos que 300 milhões de fibras nervosas. É o corpo caloso. Já viram a estrutura no Atlas? Por quê? Porque somos seres ainda divididos. Não só neurocientificamente, ou neurologicamente, ou neuroanatomicamente, como espiritualmente. Nós ainda vibramos entre a emoção e a razão. Porque a função da razão é equilibrar a emoção. E a função da emoção é transformar a razão fria numa razão plausível, doce. É que nunca fizeram a necrópsia no corpo de Jesus. Jesus não devia ter corpo caloso, que era um ser integrado, era um ser racional e emocional ao mesmo tempo. E esse é o nosso futuro. E Carl Sagan, esse grande astrobiólogo, ele diz que o futuro da humanidade depende do corpo caloso. E o corpo caloso depende do espírito. De como o espírito está atuando no seu processo evolutivo, entendendo as leis de Deus. Nós não temos o direito, caros irmãos, de tirar vida de quem quer que seja. Hoje, por incrível que pareça, eu vou contar para vocês um segredo. Nem barata eu mato mais. Eu falo, baratinha, vai embora, vai. Minha mulher não pode nem ver. Mas eu faço isso. Às vezes eu vou para o banheiro e tem um baratão desse tamanho. Eu falei, vai querida, vai embora. Eu enxoto, vai embora. Por que eu vou tirar a vida da barata? A vida não me pertence, pertence a Deus. Exatamente. Pai, por que eu vou te matar? Deve ter dezenas aí nessa mata. É a questão das formigas, né, do Chico Xavier. Formiguinhas, não, antes de te matarem aí, vão embora. Depois, no dia seguinte, elas foram todas embora. Francisco de Assis falaria, irmã barata. Isso eu não falo, não. Mas ele dizia, irmã barata, irmão lobo, irmão fogo. É a beleza de um espírito altamente alcandorado, altamente sublime. Esse espírito que foi Francisco de Assis. Então, meus queridos irmãos, a nossa hora já nos chega. Isso realmente é um tema instigante, palpitante. Falaríamos aqui horas a fio. Mas quando estudamos essa excelsitude doutrinária, essa doutrina de amor, nós passamos a prezar a vida acima de quaisquer coisas, com sua individualidade embrofetal, com sua autenticidade,
com sua inteligência própria, com sua personalidade distinta, e não esqueçamos que lá no ovo já tem um padrão tetradimensional, as bases fixadas do futuro adulto. Nós não temos o direito, e a ciência está comprovando isso, de ceifar a vida. Simplesmente prezá-la e amá-la em quaisquer situações. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós estamos aqui para nos amarmos, ainda com uma certa dificuldade, reconheço, principalmente nessas situações. Mas não há outro caminho, porque é o caminho que foi traçado pelo Pai. O caminho do ilimitado, desse abismo, desse aberto, em que estamos gradativamente mergulhando. Não é em Deus, mas sim na deidade. Porque Deus ainda é uma visão muito relativa, que nós temos ainda por conta da nossa visão restrita e acanhada. Mas é um Deus muito mais amplo. Aonde vamos um dia, certamente, estar nessa intimidade como Jesus já nos preconizou. Eu e o Pai somos um. Isso já diz tudo. Que Jesus nos abençoe, muita paz em nossos corações, porque é esse o caminho. Graças a Deus. Muito obrigado. Vamos, amigos. Após a terapia da palavra, vamos ter a terapia dos passos espirituais, dos passos magnéticos. Temos a terapia